Pense em viver em um lugar onde simplesmente deitar para dormir não é uma opção. Essa é a realidade na prisão central de Gitarama, lá em Ruanda, um lugar projetado para 600 pessoas, mas que já chegou a abrigar cerca de 6.000 presos. A superlotação é tão absurda que muitos detentos são obrigados a dormir em pé. E enquanto alguns presos sofrem com a superlotação, lá nos Estados Unidos, na ADX Florence, os detentos sofrem com isolamento extremo, onde passam até 23 horas por dia em celas de concreto de apenas 2 por 3 metros, projetadas para isolar até os barulhos externos. E no final desse vídeo, quero saber a sua opinião. Você acha que essas prisões são realmente tão ruins assim? Ou acredita que dependendo do crime, essas condições ainda são leves? Deixe sua reflexão aqui nos comentários, porque esse é um tema que merece debate. E hoje eu irei te mostrar os 5 piores presídios que existem no mundo. Mas antes de continuar, já deixa aquele gostei aí embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo como esse aqui para você. Então, dados os recados, vamos para o vídeo. Nossa primeira parada é na Tailândia, na temida Bang Kwang Central Prison, localizada nos arredores de Bangkok. Essa prisão de segurança máxima, inaugurada em 1933, é famosa por suas condições severas e pela brutalidade enfrentada pelos detentos. O presídio não poupa seus internos de punições físicas e psicológicas. Todos os condenados à morte passam os dias com grilhões presos aos tornozelos, causando ferimentos graves e infecções por causa do atrito constante. Até pouco tempo atrás, esses grilhões eram soldados permanentemente, tornando qualquer movimento um desafio diário. A alimentação é outro problema crítico. Os presos recebem apenas uma pequena porção de arroz e sopa por dia, e qualquer comida extra precisa ser comprada, um privilégio que poucos podem pagar. As celas foram projetadas para 6 pessoas e frequentemente abrigam mais de 15, forçando os presos a dormirem no chão ou a se revezarem para descansar. Uma das práticas mais perturbadoras em Bang Kwang é a execução de condenados à morte. Até 2003, o método utilizado era o fuzilamento. Depois disso, a Tailândia passou a adotar a injeção letal. No entanto, o procedimento ainda é cercado de mistério e de críticas, pela falta de transparência. Só para vocês terem ideia, os detentos são avisados apenas com algumas horas de antecedência da sua execução. Vamos agora à prisão central em Gitarama, localizada em Ruanda. Ela é frequentemente referida como uma das mais desumanas do mundo. Originalmente projetada para abrigar cerca de 600 detentos, sua população carcerária já ultrapassou mais de 6.000 presos, resultando em uma superlotação extrema. As condições de vida dentro da prisão são alarmantes. Devido à falta de espaço, muitos detentos são forçados a dormir em pé ou a revezar-se para descansar no chão. A ausência de instalações sanitárias adequadas levam os prisioneiros a caminharem sobre seus próprios dejetos, aumentando o risco de doenças. Relatos indicam que doenças como a gângrena são comuns, e se você não sabe, essa doença acontece quando os tecidos do corpo começam a morrer. Sem o tratamento adequado, essa doença leva a amputações ou até a morte, e dentro desse presídio, o tratamento médico é praticamente inexistente. Como se a situação já não fosse insuportável, a falta crônica de alimentos e a fome constante dentro da prisão levaram a relatos de canibalismo. Isso acontece porque os presos mais fortes e influentes assumem o controle da pouca comida que entra na prisão. Além disso, a prisão é cercada por um alto muro de concreto armado com arame farpado, possuindo também ao redor de seus muros regiões supostamente minadas, tornando qualquer tentativa de fuga extremamente perigosa. Saindo de Ruanda, nossa próxima parada é na Venezuela, aqui do nosso lado, na temida prisão de El Rodeio. Esse presídio é conhecido como um dos mais violentos do país, marcado por superlotação, condições desumanas e o domínio de gangues dentro de suas paredes. El Rodeio ganhou destaque internacional em 2011, quando uma rebelião brutal entre gangues rivais resultou na morte de pelo menos 22 presos. O confronto foi tão intenso que a Guarda Nacional da Venezuela precisou intervir, mas levou quase um mês para retomar o controle da prisão. A realidade em El Rodeio é alarmante. A superlotação é constante.
com a população carcerária frequentemente ultrapassando o dobro da capacidade. Além disso, os presos mais influentes controlam boa parte das operações internas, incluindo o acesso a comida e medicamentos, enquanto os mais vulneráveis vivem uma situação extrema. O mais grave dessa prisão são denúncias recentes sobre o uso do local para transferir presos políticos, só reforçando o cenário de crise nesse sistema prisional. A Venezuela enfrenta uma crise significativa nesse aspecto. Em 2024, a ONG registrou o maior número de presos políticos em quase 25 anos, com mais de 1.700 detidos, onde maior parte da oposição ao governo vigente foi levada à prisão. Seguimos agora para a Rússia, onde encontramos a temida Black Dolphin Prison. Essa prisão de segurança máxima abriga os criminosos mais perigosos do país, como assassinos em série e terroristas. Esse presídio funciona com um rigor quase incomparável. A rotina dos presos é calculada para eliminar qualquer possibilidade de fuga ou insubordinação. Cada detento é mantido em isolamento extremo, em celas pequenas e frias, com 3 portas de aço separando-os do restante do complexo. Os presos são obrigados a levantar às 6 horas da manhã e não podem sentar ou deitar durante o dia. Eles passam horas em pé, caminhando em círculos, sob constante vigilância, e os guardas verificam a cela a cada 15 minutos, e qualquer infração, por menor que seja, pode resultar em punições severas, como restrição alimentar ou ainda mais isolamento. E falando em restrição alimentar, a alimentação na Black Dolphin é mínima. Apenas 4 refeições são oferecidas por dia, compostas por sopa e pão seco. Outro ponto peculiar do funcionamento do presídio é o transporte interno dos presos. Sempre que um detento é movido, seja para o exame médico ou para áreas de exercícios, ele é vedado, algemado e escoltado por 2 guardas. Além disso, o preso deve andar curvado para evitar observar detalhes da prisão que possam facilitar a fuga. Vamos agora aos Estados Unidos, onde encontramos a temida ADX Florence, localizada no Colorado. Inaugurada em 1994, essa prisão de segurança máxima foi construída para isolar completamente os presos mais perigosos do país. Entre os internos mais conhecidos estão Theodore Kaczynski, conhecido como Unabomber, responsável por uma série de atentados à bomba nos Estados Unidos, Hansi Joseph, o cérebro por trás do atentado do World Trade Center em 1993, e Joaquim El Chapo Guzmán, o infame líder do cartel de Sinaloa. O funcionamento da ADX Florence é marcado por medidas extremas de segurança e isolamento. Os detentos passam até 23 horas por dia confinados em celas de concreto de aproximadamente 3 metros quadrados, projetadas para minimizar qualquer possibilidade de fuga ou comunicação. As celas são à prova de som, possuem uma pequena janela que limita a visão externa e são equipadas com móveis fixos de concreto, como cama, mesa e banco. Os presos possuem apenas 1 hora de exercício por dia e são realizados em áreas isoladas, conhecidas como jaulas de recreação, onde permanecem sozinhos, sem contato com qualquer outro detento ou até mesmo com funcionários do presídio. Além disso, a comunicação com o mundo exterior é extremamente limitada e as visitas são raras, realizadas apenas sob vigilância estrita e de forma extremamente controlada. A própria arquitetura da prisão foi planejada para evitar os detentos de qualquer estímulo externo, contribuindo para um ambiente completamente isolado sensorialmente, o que pode provocar grandes perturbações psíquicas no preso. As condições extremas vividas pelos detentos nos presídios apresentados têm sido alvos de críticas por parte de organizações de direitos humanos, que fazem sérias críticas às situações vividas pelos presos nesses locais. Agora eu quero saber de você, qual desses presídios mais te impressionou? E você acredita que as condições que mostrei são justificáveis para os crimes cometidos ou que existem limites que não devem ser ultrapassados? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse é um debate muito importante. E antes de sair, não se esqueça de deixar o gostei embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.